Hi guys, how are you? Hoje nós vamos falar sobre aquelas palavrinhas que são conhecidas como as falsas amigas. Sim, falsas amigas, porque elas nos enganam. São os falsos cognatos em inglês. Por que existem essas palavras, né? Vamos pensar então, lembra da playlist, se vocês não assistiram ainda, que eu falo das principais estratégias de leitura em inglês. E uma delas é que vocês se aliem, vocês usem, façam bom uso das palavras cognatas, que são aquelas palavras que na língua portuguesa tiveram como origem o latim, porque o latim, o português é uma extensão do latim, tá? Tudo começou no latim e foi se transformando, a língua foi se transformando. O latim também teve boa influência na língua inglesa, então por isso que nós reconhecemos algumas coisas. Nossa, essa palavra parece com o português, justamente por conta da origem lá, né, bem antigamente. Qualquer dia eu falo sobre isso para vocês. Só que, com o tempo, as palavras foram evoluindo e foram perdendo algumas, né? Poucas, foram perdendo o sentido original. E aí, do português para o inglês, elas têm o sentido completamente diferente. Só que, como eu falei, são muito pequenas. O número dessas palavras é muito pequeno em comparação ao tanto de palavras que são aquilo que se parecem, né? Que são as cognatas. Então vamos ver aqui. Eu trouxe para vocês um, algumas palavras cognatas que eu peguei de alguns textos do dia a dia, que aparecem bastante. Vamos fazer sentido horário. É para cá, para mim, é para cá. Sentido horário. Vamos começar lá em cima. Comprehensive. Primeiro vou ler todas para vocês vão ver que elas parecem com português, né? Ó, comprehensive, depois para cá. Lunch, actually, parents, tax, college, prejudice, assess, realize e data. Nossa, professora, mas está na cara que essas palavras parecem o que elas são, que elas se parecem, mas não. Então, comprehensive significa abrangente, não é compreensivo. Lunch significa almoço e não lanche. Actually significa na verdade e não atualmente. Parents significa pais e não parentes. Tax significa imposto e não taxa, embora taxa também seja, não deixa de ser imposto, né? Mas para taxa a gente tem outra palavra. College significa faculdade e não colégio de ensino médio, por exemplo. Prejudice significa preconceito e não prejuízo, não que também não tem o mesmo sentido. Assess significa avaliar e não acessar. Realize significa notar, perceber e não realizar, no sentido de cumprir alguma coisa, realizar um trabalho. E data significa dados, dados numéricos, dados de pesquisa e não data. Anotaram aí todos esses falsos cognatos? Vamos então para um exemplo em texto. Como eu falo naquela playlist de estratégias de leitura, pessoal, textos técnicos e científicos, vocês vão notar um número muito pequeno de falsos cognatos. Não, na verdade, eu não falei isso lá. O que eu falei foi o contrário. Vocês vão notar um número muito grande de palavras cognatas. E hoje aqui eu vou falar e mostrar que as falsas são um número muito reduzido. Olhem aqui, neste artigo, neste abstract. O que é um abstract? É um resuminho de um artigo científico. Tá? Quem for seguir a área acadêmica, quem já está na área acadêmica, sabe muito bem o que é um abstract, né? Que é um resumo daquele artigo, onde o autor coloca algumas partes, existe uma regra para as sessões de um bom resumo científico, e é ali que ele vende o peixe dele, é ali que ele vai fazer com que nós, da comunidade científica, tenhamos vontade de ler aquele artigo para que aquele artigo seja citado e reconhecido na comunidade científica.
Esse abstract eu retirei da revista Respiratory Care, foi de 2019, é da área da saúde, uma área que tem muitas palavras cognatas, né? A área médica, ela é repleta de palavras cognatas, principalmente um texto acadêmico. Então, nós temos apenas 4 falsos cognatos aí, vocês veem. Este texto, eu fiz a contagem, tem 84 palavras e apenas 4 falsos cognatos, começando pelo abstract. A palavra abstract, embora também signifique abstrato, algo abstrato, dentro da área acadêmica, ela significa resumo científico, tá? Então, tomem cuidado aí, porque dependendo da área, a palavra também muda o significado. Depois nós temos lá row, que não é rolo, row é papel, tem um papel importante em alguma coisa. Assessing, que eu já falei, que significa avaliar e não acessar. Assess, com 2 S, então é avaliar. Access, que tem um C em inglês, que significa acessar, tá? Obviamente vem do latim, né? A origem da palavra, por isso que com C é acessar e com S é avaliar. E just, quem nunca teve contato com inglês na vida vai olhar, tá escrito justo, mas não é, né? Sabemos que significa somente, apenas. Então, qual é o objetivo dessa minha aula aqui? É mostrar que vocês não precisam ter medo. Não tenham medo de ler um texto, principalmente quando ele for técnico e científico. Por quê? Se você se deparar com palavras falsas, as falsas amigas serão num número muito pequeno. E como que você vai se livrar delas? Pelo contexto, né? Obviamente você começa a ler um texto abstrato, não fica estranho? Isso não é um abstrato. Depois, um rolo vital. Tem um rolo? Depois, São Justo, um pouco, né? Então, como que eu vou ensinar vocês? Pelo contexto, elas não vão fazer sentido, principalmente quando você é um conhecedor da sua área. Você tá lá lendo um manual técnico de informática, de qualquer área que seja. Aparecem palavras que não tem nada a ver com aquele contexto, claro que aí ela se trata de uma falsa cognata. Aí eu fiz para vocês uma mágica aqui, né? De 84 palavras do texto, 4 são falsas e 33 são cognatas. Eu até repeti lá, cognatas. Para vocês verem que é muito importante vocês se aliarem a elas e não ter medo de ler, gente. Olha, quantas palavras se parecem e são aquilo, né? Então temos lá pulmonary rehabilitation, reabilitação pulmonar, component, management, que quem é da área da saúde sabe que management, embora também seja gerenciamento, na área da saúde eles traduzem como manejo, patient, paciente, chronic, crônica, respiratory, therapist, terapeuta, vital, né? Vital, já tá escrito como se fosse vital. Pulmonary de novo, rehabilitation de novo, palavras aí se repetindo. Quando palavras se repetem é porque tem a ver com o tema do texto, né? Identifying, embora a gente leia identifying, está escrito identificando. Patients de novo, pulmonary rehabilitation de novo. Individual patient, individual, já está escrito, é uma palavra idêntica. Entry, entrada. Programa. Education, educação. Patient de novo. Actively, ativamente. Participating. Exercise, tá claro. Training programs, programas de treinamento. Eu vou trazer uma aula para vocês sobre isso, sobre essa inversão de adjetivo, né, com substantivo. Respiratory therapist, de novo. Participate, important activity. Patients e chronic, novamente. Olha, só de lermos essas palavras, nós já sabemos que esse texto vai se tratar de algo crônico, quando a gente sabe que significa a palavra disease, nós sabemos que é uma doença crônica, sobre doença respiratória, sobre reabilitação pulmonar, e ali o
therapist aparece 2 vezes, quer dizer, alguma terapia para esse problema está sendo falada, está sendo orientada, está sendo proposta. Né? Não lemos o artigo, não sabemos, mas pelo abstract e sem lermos o abstract, apenas fazendo esse skimming com as palavras cognatas, nós já temos ideia do que o texto vai tratar sem lermos o título. Ó, o título, inclusive, está aqui. Pulmonary Rehabilitation in Chronic Lung Disease. Opportunities for the Respiratory Therapist. Tá vendo? Olha o título. Reabilitação pulmonar e doença pulmonar crônica. Nossa, professora, por que aqui fala pulmonary e aqui fala lung? Né? Porque a doença não é pulmonary disease, é lung disease. Isso é da área, tá? São termos da área. Lung é pulmão. Lung disease, doença no pulmão, doença pulmonar. E aí vem oportunidades para o terapeuta em respiração, respiratório, né? Que trabalha com respiração. Gente, olhem no título. Eu acho que todas, menos lung e disease, todas são palavras cognatas. Não tem nenhuma falsa cognata aí. Tive um probleminha ali com o vídeo, mas tudo bem. Voltamos aqui para finalizar a aula de hoje. Então, eu termino dizendo que os falsos, as amigas falsas, são em menor número. Não podemos ter medo delas, temos que enfrentar o texto. Não deixem de assistir a playlist completa de estratégias de leitura, né? Vou gravar as próximas aulas então. E deixa aqui nos comentários se vocês têm outras palavras falsas cognatas que vocês queiram compartilhar aqui com a gente. Ok? Thank you very much. See you soon. Bye bye.